Boa noite para quem está entrando. Oi, Luara. Boa noite, Lúcia. Bom, boa noite a todos. Estamos dando continuidade à sequência de lives do Hospital Reger. Agora nesse segundo módulo. Essa é a quarta live desse segundo módulo. Já tivemos mais quatro. Esse módulo foi mais voltado aos profissionais de saúde. Todas as lives anteriores estão disponíveis aqui no @Hospital Reger, no IGTV. E tivemos o primeiro bloco, com 4 lives, mais voltado a familiares e idosos, que também estão disponíveis. Todas elas abordando os aspectos que vieram à tona agora com a pandemia do coronavírus e os impactos tanto para os idosos quanto suas famílias e nas equipes e profissionais que cuidam, com foco principalmente no hospital geriátrico, trazendo a experiência dos profissionais do Hospital Reger, enfatizando a necessidade de circulação de informações nesse momento onde as coisas mudaram tanto e tão rápido. Bom, hoje nós vamos ter aqui conosco a Luara Amaral, fisioterapeuta, e a Thalita Almeida, terapeuta ocupacional, ambas do Hospital Reger, para falar sobre telesaúde, compartilhando experiências no atendimento ao idoso, que é uma coisa muito nova que nós, profissionais de saúde, a princípio, estou chamando aqui a Luara para entrar já. Tínhamos muita familiaridade que fomos obrigados a aprender a fazer isso como aprender a fazer live, né, Luara? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre essas mudanças que a gente está enfrentando aí, né? Posso começar? Pode falar, a palavra é toda sua. O que você tem para contar para a gente sobre telesaúde? E aí, como é que é fazer fisioterapia em teleatendimento, Pois né? é. Então, desde que mudou o nosso cenário, né? Desde que a pandemia começou e teve essa política de isolamento social, eu acredito que tanto a fisioterapia como qualquer outra área multidisciplinar teve que se achar e achar um jeito de atender esse paciente, assistir esse paciente que está isolado, né? E aí é válido ressaltar que a fisioterapia, antes disso, ela é única e exclusivamente o atendimento presencial. Mas aí, visto a importância da gente assistir esse paciente, sabendo os efeitos que pode causar, né, essa interrupção no tratamento, tem uma resolução mesmo feita pelo nosso órgão, né, que rege a nossa profissão, permitindo que esse atendimento aconteça. Então, é importante salientar isso sobre a importância que esse respaldo que eles dão, né? Então, está permitido, assim, esse atendimento, visto a importância que tem de dar continuidade no tratamento e assistir esse paciente. Deixa eu, aproveitando que você está falando isso, né? Eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, embora me defina muito mais como psicoterapeuta. Aliás, eu não me apresentei, todas as vezes eu não faço isso. Uhum. Para mim é brutal a diferença do atendimento presencial para o virtual. Eu sempre tive muita resistência com o virtual, embora seja perfeitamente factível, né? Estou lidando com a palavra, nem exame físico implica a minha prática, no fim das contas, Sim. né? Exceto algumas situações específicas. Mas, na média, 95% ou mais dos atendimentos poderia ser feito. Lógico que eu já tive clientes que eventualmente precisaram de uma sessão quando estavam viajando ou fora do país ou alguma coisa assim, e aí se Uhum. faziam atendimento pesando, ponderando os riscos, né, e os benefícios de ter ou não ter aquele atendimento. Mas eu Sim. nunca gostei. Né? As pessoas insistiam, não, faz, olha, eu não gosto, eu acho que perde muito. E muitos clientes gostaram, né, gostavam. Hoje é fato, né? Isso acabou-se um pouco essa opção, né, de Uhum. quero ou não, tanto que se regulamentou. Nessa fase de intensa adaptação que a gente viveu, de precisar adaptar rápido, isso que eu queria perguntar. Quanto tempo o Crefito levou para se situar nessa situação e regulamentar a prática? E como que se deu essa regulamentação? Quais são os critérios, os quesitos? Porque
é por isso que eu falei da minha experiência. Se eu que trabalho única e exclusivamente com a fala, quase a maior parte do Sim. tempo, imagina um fisioterapeuta, como, né? Como que foi isso? Como que se organizou Uhum. isso? O Crefito normalizou fez essa normalização em março agora de 2020, então não demorou muito. Foi Foi super bem rápido. Foi rápido. E aí a gente se adaptou a isso, né? Conheço outros profissionais também de diversas áreas, não só do atendimento nosso se especializar o idoso, mas de diversas áreas também, pilates, entre ortopedia, muitos atendimentos estão sendo feitos depois que se normalizou, né? Tanto o fisioterapêutico como os outros. E aí, visto o que você falou sobre os benefícios e as limitações, eu acredito que a fisioterapia tem como principal conduta, assim, durante um atendimento presencial, o comando verbal. É, acho que é uma das coisas que mais a gente precisa salientar, precisa orientar o paciente presencial a fazer, né? E isso é muito difícil por vídeo. Você, principalmente o idoso, que já tem um déficit de coordenação motora, dentre outros fatores, o comando verbal acho que é uma das coisas que mais limita a gente na terapia. Caramba, explica isso, deixa eu entender, porque Uhum. a gente está pensando na físio, né? É. O comando verbal, teoricamente, seria o mais fácil, porque é possível por vídeo, Aham, né? por vídeo. Não, então, eu No acredito que entanto, assim, a gente precisa, para a gente entender o movimento e saber passar para o paciente o movimento, a gente precisa de consciência corporal. Então, a consciência corporal que o idoso tem, por diferença de gravidade, de força muscular, de coordenação motora, de cognitivo mesmo, fica limitado. E aí, você fazer isso presencial, você demonstra, você corrige. Você corrige o movimento, mostra como é o movimento, explica como é o movimento. E fazer isso por vídeo, às vezes demora uma, duas ou três explicações. Eu tenho que fazer para o paciente entender o que ele tem que realizar. Isso é uma das limitações que a gente enfrenta. como é que e quando que, né? Eu acompanhei aí um pouco essas adaptações que foram necessárias. Como é que foi para os profissionais, no seu caso, né? Temos a Thalita que vai entrar um pouco, né? Para falar um pouco mais aí da parte dela, a TO, então vamos tentar né, segurar mais as informações. Como que foi para os profissionais ter que se adaptar a isso? Quer dizer, remodelar todo o aprendizado, né, que foi feito, porque o aprendizado, em hipótese alguma, foi feito para esse tipo de condição. Sim, é, não tem sido. Inventar, se reinventar como profissional para trabalhar dessa forma, porque e aí você está falando, né, do comando verbal. Você está ali com a pessoa na sua frente, você aponta, você está vendo. O idoso, né, tem às vezes perda auditiva, perda visual, a tela é pequena. Você Sim, está ali, ele faz a leitura facial, você toca, você aponta, você mostra, ó, é aqui, ó, é assim, você mostra com o seu corpo. E aí, quais as adaptações que foram necessárias para viabilizar esse atendimento e se houve tanto dificuldades ou resistências, tanto de um lado quanto de outro, tanto sim. É. dos idosos, né, e familiares, quanto dos profissionais. Uhum. Ó, a gente pode começar separando o tipo de paciente que dá para fazer o vídeo. Que isso não é qualquer paciente que a gente consegue fazer, não é qualquer paciente que vai fazer sozinho. Então a gente separa primeiro através de uma avaliação. E aí a gente tem que ter um vínculo com o paciente anterior. Os pacientes que eu atendo particularmente, eu já atendi antes. Então eles já me conheciam. Então a gente falou, olha, agora vai mudar. E é legal que eu tenho diferentes pacientes. Então, tem paciente que tem um cognitivo preservado e eu atendo ele sozinho. Tem paciente que já não tem, aí já atende com o familiar. Então, isso muda de um atendimento para o outro. E aí a gente. E agora, né? Como que vai ficar? Até os familiares me perguntaram. E aí, a gente que vai fazer? Você que vai falar? E aí se baseia nisso. Então a gente primeiro avalia o paciente, vê se ele tem capacidade de entender o que eu vou falar sozinho, ou não. Se precisar de ajuda de um acompanhante, de um cuidador ou do próprio familiar,
eu passo a orientação para o familiar e ele executa para o paciente. Ele fala. E aí é legal que durante a terapia eu explico o porquê, não só mostro o exercício. Eu tenho que explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí o cuidador consegue desenvolver melhor a atividade. Outro fator que você perguntou sobre essa adaptação do profissional, né? Eu acho que vale a gente pensar nos principais objetivos dessa terapia. O principal objetivo da gente continuar esse tratamento e não interromper. Visto que a gente sabe o efeito do imobilismo, o efeito da inatividade, principalmente no idoso, não só cardiovascular, não só osteomuscular, mas como até cognitivo mesmo, de o número de pacientes que desenvolveram depressão nesse período de isolamento cresceu. Então, a gente continuar essa terapia e dar atenção para o paciente foi muito importante. Então, eu acho que o profissional teve que se adaptar. E falar, e agora, o que eu vou fazer? Quais os exercícios que eu vou conseguir passar? Quais os exercícios que eu vou ter que dar uma segurada? E depois que isso passar, a gente continua. Então, a minha terapia, eu me baseei nos pacientes que a gente tem, na onde eu parei com eles na terapia e limito, né? Me limito no tipo de atividade para um, no tipo de atividade para outro. Os exercícios de equilíbrio, por exemplo, eu não consigo realizar com um paciente que não tem um acompanhante. Se eu fizer um exercício de equilíbrio e justo o equilíbrio que vou desequilibrar o paciente, se eu não estiver lá para orientar, não tem como executar. A Lúcia está comentando aqui, a Nancy também, né, da questão do acompanhante, o cuidador. E a Lúcia falou da trombose também aumentou muito, sim, né? Sim. A mobilização. Você falou uma coisa que é interessante, né? Estou pensando aqui, por exemplo, eu, né, profissional, eu e a pessoa que eu acompanho dentro da sala, tá tudo certo. Aí, de alguma forma, isso muda e que vale também para físio, né? Era você e a pessoa e o idoso. Aí, num dado momento, passa a ser você, o idoso e mais uma pessoa. E uma pessoa que passa a ser um intermediário entre você e o idoso. Quer dizer, é muito legal no aspecto de parceria, de trabalhar em equipe, realmente é uma equipe, né? Você passa a mensagem, alguém traduz e efetiva a mensagem. Sim. Agora, imagina o desafio que foi isso na prática, para todos os envolvidos. Para o profissional, né, que não estava acostumado a agir a ele direto, quer dizer, como instruir alguém a fazer algo que você faria naturalmente, às vezes até sem pensar, né, como dirigir carro, depois de um tempo. Pensando se eu tivesse que instruir, fala assim, é como uma supervisão, na verdade, para psicoterapia, né? Exatamente. Você não está e para os cuidadores, né? Sejam eles com formação ou às vezes tem muita gente que sai para ser cuidador sem formação nenhuma. Daí que nasce, inclusive, o PTCI, né? O Programa de Treinamento ao Cuidador de Idoso do Reger. Como que foi esse jogo aí? Né? Como é que se deu essa parceria forçada, mas porém ótima? Sim. Então, eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendo. Ela teve uma fratura de fêmur e aí a gente ocasionou a pandemia no período que eu ia começar os exercícios mais ativos. Então, ela estava nessa transição de eu fazia tudo por ela e agora ela precisava aprender a fazer sozinha e eu tive que aprender a ensinar ela a fazer sozinha por um intermediário, né? Não era eu que ia ajudar ela a mostrar como ela fazia. Então, foi, como eu falei para você, eu tenho que explicar todo esse mecanismo. Eu falo, pega assim, faz assim, vira para cá, é assim que tem que ser. E aí, limita também o familiar, porque às vezes ele tem dó, e aí é complicado. Uma das limitações tem, você, ela não aguenta, ela vai sentir dor. Eu falo, não, pode ir que dá. É uma das coisas que limita também o atendimento. Mas essa paciente é um caso super interessante, porque quando a gente começou o tratamento, ela estava em cadeira de rodas. E agora ela já está no andador, entendeu? Ela já liberou a cadeira, já foi para o andador. Então, o atendimento ele tem efetividade. Tem efetividade. É mais limitado, o processo pode ser mais longo, pode ser mais
difícil e os exercícios, muitos exercícios são limitados, mas tem resposta. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né? Que uma coisa que podia ser questionada, embora esteja regulamentado e tal, e obviamente se pesa o risco e benefício, e nessas lives a gente tem falado muito disso, né? Até que ponto? Primeiro num dado. Por isso que me surpreendeu a velocidade de resposta do conselho, porque eles perceberam que a coisa ia durar mais tempo. Se fosse só 3 semanas, como foi proposto lá no começo, né? Mas a gente que tem um pouco de critério, sabe avaliar, tem conhecimento, sabia que não ia ser bem assim. Bom, já estamos indo para quase 6 meses aqui, na verdade 5 meses nesse Sim. momento. Uhum. É possível deixar as pessoas que estavam em acompanhamento e mesmo as que passaram a precisar, que muitos eventualmente passaram, sem fazer nada. Quer dizer, lógico que não é o ideal, mas é o que é possível. E, e como é que está se dando essas sessões na prática? O tempo é o mesmo? Leva mais tempo? Está se intensificando? Mudou algo na formatação ali? Lógico, tem a tela, tem o cuidador, o familiar, a Uhum. parceria, o que, Sim, no meu ver, pode ser um ganho fantástico para o futuro, porque a gente falava muito disso, da questão dessa. Eu, né, falava muito, a gente é muita gente, mas com a equipe, né, esse era um pouco o meu papel com a equipe, desse entrosamento, e eu sempre falava, né, que era um time que tinha que jogar coordenadamente. Quer dizer, sim. esse aspecto, essa coordenação foi forçada nesse momento. Então, como é que está se propondo esse acompanhamento que demanda, como você falou, mais tempo? Né? Não é a Mais. mesma velocidade. Uhum. O tempo é o mesmo de atendimento. A gente faz o tempo dentro do hospital, o tempo limitado de terapia, que varia de 45 minutos. É, o atendimento varia, a gente conversa muito como no presencial, então eu vou além de fisioterapeuta, a gente conversa sobre, eles me mostram a casa, eles me mostram onde, o que está fazendo, então isso mudou, teve essa alteração durante os atendimentos, né? Durante dos exercícios, foi os exercícios que eu falei, os exercícios de equilíbrio que a gente foi limitado, né? De coordenação motora, de propriocepção, que fica limitado eu fazer. Agora, dentre os outros exercícios, a gente consegue fazer tudo por vídeo. Todos os exercícios que eu faço presencial, a gente tem alguma forma de se adaptar com os exercícios que tem em casa. Então, os materiais às vezes o paciente não possui, na grande maioria, não possui nem metade das coisas que tem na clínica, né? Então a gente se adapta com as coisas que tem em casa. Cabo de vassoura, step que eu gosto muito de usar, a gente usa a rampa que tem na casa deles, então a gente se adapta com os aparelhos que tem. Acredito que seja isso durante a terapia. Criatividade a toda, né? Todo mundo A criatividade. prevenindo o processo demencial, né? Criando com novas conexões, mantendo a. Sim, tem que inventar. Agora, agora, uma coisa interessante que me veio, né? A Lúcia está comentando aqui da surpresa dela também da resposta do atendimento por vídeo, e a Miriam, né, falando que na verdade, do que eu entendi do comentário dela, que não foi o conselho, mas na verdade os profissionais que se ligaram e pediram aprovação rápida. Uhum. Acho que faz todo sentido. Aí, né, não dá para ser assim, temos que fazer alguma coisa. Sim, Sim. criatividade pura. Mobilizar esses pacientes, né? Visto que se a gente tivesse, imagina todo esse período, se a gente tivesse estagnado, o déficit motor, cognitivo e todo motor mesmo global do paciente, depois se ele tivesse ficado todo esse período sem o atendimento, para a gente voltar ia retroceder muito. Então, foi imprescindível esse Sim.
essa mudança. E uma coisa legal dessa resolução, que ele separa como até anotei, telemonitoramento. E aí ele avalia assim, se você, um dos objetivos é que esse paciente não transite, né? Então, o objetivo principal é que, por ser do grupo de risco, que ele não transite de casa para o hospital. E ele fala de uma telemonitoramento, que é quando você vê a evolução do paciente, você fala, opa, tem alguma coisa que precisa melhorar. Então, outro exemplo era um paciente que fazia a terapia 5 dias, e aí eu falei, já não precisa mais, já está apresentando resultado legal. E aí, no meio, eu fiz uma avaliação presencial. Então, eu fui na casa do paciente, avaliei e diminuí a terapia dele para 3 vezes. Então, foi super legal essa resposta também. Bacana, no meio dessa história toda, olha que Tem, interessante, né? e ele até, a resolução até cita isso também. Acho interessante colocar em prática, né? O que eles pensaram, a gente realmente está colocando em prática. Esse nome telemonitoramento acho que vem bem preciso, né? Bem no ponto. Não é um atendimento, né? Como seria, não dá para chamar, mas é um monitoramento para não se perder de vista uma situação que inspira cuidados. Você falou várias coisas que me chamaram a atenção, né? Uma de ser mais preciso na necessidade da avaliação, né? Eu tenho um idoso que eu estou acompanhando que o filho eventualmente entra em contato comigo, eu falo, olha, vamos guardar a consulta para quando ela realmente for necessária. Para a hora que for necessária, aí eu vou vê-lo. Ele fala, pô, mas você não quer e tal, me sinto mal de ligar e tal. Não tem problema, vamos assim, tá tudo certo, o mais importante é preservar. Tá dando para monitorar sim, tá tudo certo. Vamos guardar essa consulta, essa avaliação presencial para a hora que realmente for necessário. Postergar o máximo possível para fazer uma intervenção necessária, pontual e precisa. E desse mesmo idoso, você falou uma coisa muito importante, né? É a questão, você falou de alguns idosos deprimindo e ficando entristecidos, lógico. E muitas vezes a importância da fisioterapia ou da TO, de outra terapia que não é a psicoterapia, Mas vira, né? Ter um contato, né? Esse idoso, no caso, né? Ele tem um fisioterapeuta com quem ele se deu super bem. Super bem. E eu falava, olha, aí os filhos, né? Pô, mas fazer terapia. Olha, mas a terapia dele é fisioterapia. Põe mais dias de terapia, porque o mais importante é ele conversar com o fisioterapeuta dele. Deu liga. Então tem esse aspecto que é muito importante do contato. E que está muito... terapêutica, né? Sim, é super, né? E manter esse vínculo, né? Os vínculos são muito importantes. Sim. E na medida que está ali 2, 3 vezes por semana, muitas vezes até mais, né? Você falou 5 vezes por semana, é um momento muito importante. Além do cuidado com o físico, né? Lógico que é importante, a mobilização e tal, reduzir o ritmo das perdas, também tem um outro aspecto, que é a relação humana, que é essencial, que também não se pode perder, tem que ser valorizado. Com certeza. Esse vínculo que tem com o paciente e manter ele por vídeo também é uma coisa muito legal. Eles apresentarem o carinho que eles têm o exemplo que você deu eu vivo todos os dias, assim, ai, que legal, e quando que você vem conhecer aqui em casa? Então, eles misturam uma coisa com a outra, acabam sendo uma terapeuta de uma fisioterapia e trabalham um todo, né? Saúde como um todo. Sim, sim. O que mais você tem para contar para a gente de aprendizado que para você foi mais marcante desse período que você acha que seria importante compartilhar ou dizer para a gente ir encerrando, já estamos chegando aqui nos 25 minutos para chamar. Eu acredito que o idoso, quando ele está passando por esse processo, né, a gente já sabe os efeitos que o isolamento social causa no idoso, sem pandemia ou com pandemia, por N fatores e alterações que a gente presencia. Ele dá continuidade nesse tratamento e ter essa assistência do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional ou qualquer outra
outra profissão, né, outra opção multidisciplinar, é fundamental nesse período. Para a gente evitar que as instabilidades voltem, para a gente evitar comorbidades associadas ao imobilismo, para a gente evitar que o idoso evolua com coisas, com patologias indesejadas nesse período. É fundamental a gente continuar durante a pandemia. E o que eu aprendi é que... deixa eu pensar. Eu acredito que dentre de todos os movimentos que eu passei, que a gente consegue se adaptar ao que os nossos pacientes precisam. É o principal. Se ele precisa que a gente faça um vídeo sem que eu consiga fazer o exercício que eu queria fazer naquele momento, eu me adapto para fazer o que eu consigo para a melhora dele. Quer dizer, um monte de ganhos, né? Eu estava pensando que o único risco para o idoso desse momento seja o coronavírus e não outros, que podem ser evitados, né? Como a fisioterapia, risco de queda, trombose. E uma coisa para eu fechar, que você falou que eu achei muito importante, acho que fica também um aprendizado para o próprio idoso e para o próprio familiar, que além daquela fisioterapia ou daquela terapia que ele faria no local, né, no reger ou no local do fisioterapeuta, que é talvez até mais importante, é possível fazer em casa para manter o ganho, para ampliar os ganhos. Acho que talvez esse seja um plus desse momento que veio como efeito colateral bom. Né? Talvez aquele idoso e aquele familiar que tivesse mais vezes, não sei o que lá, mas tem que fazer em casa, é importante fazer mais vezes por dia. Não, mas não dá, não consigo. Agora está conseguindo. Acho que talvez... Essa é a mensagem, é que a gente consegue reverter essas causas que podem aparecer nesse período com uma boa terapia, com uma boa assistência, com uma boa conduta, com uma boa qualidade de atendimento. E com um vínculo, né? Acima de tudo. Então, eu agradeço sua presença, né? Muito bom falar contigo, muito legal as colocações que você falou. A Lúcia aí te parabenizou, não sei se você viu. Lúcia está aqui presente. Desconcertou que eu estava falando, eu olhei e falei, opa. Então, eu agradeço, eu vou desligar você para poder chamar a Thalita, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Tá bom, Quer se despedir? Obrigada. Tchau. Tchau. Estamos aguardando a Thalita entrar. Thalita, terapeuta ocupacional. Agora vai falar pra gente como que é fazer TO por vídeo. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. E aí, o que você conta pra gente desse período aí dos aprendizados, dos desafios, dos ganhos? Eu achei bastante legal o que a Luara falou, que deu para ver, pelo menos na minha visão, eu tendo a ver sempre o lado bom das coisas, né? Os ganhos que essas dificuldades trouxeram para todos os lados. Então, o que você tem para contar aí para a gente, Thalita, da TO, da terapia ocupacional? A Luara falou bastante coisa interessante, né? A parte da legislação, que agora nós somos respaldados, o nosso conselho é o mesmo. Bem legal. E é um período, acho que a palavra que resume é criatividade mesmo. A gente Não deve ter sido tão difícil para TO, então, porque TO é criativa por natureza, né? Trabalhei muito em saúde mental em grupos e os TOs eram sempre super criativos. A gente dá jeito para tudo. Os atendimentos online, eles trouxeram várias novas possibilidades. Possibilidades que às vezes a gente já poderia estar usando. Eu parei para pensar sobre isso em alguns momentos, que trouxe algumas possibilidades que eu poderia já estar usando e que muitas vezes eu não estava. Como eu não consegui fazer uma atividade no momento com um paciente, daí eu pedi para ele gravar um vídeo e me mandar para na próxima sessão a gente poder trabalhar. Olha que bacana. Bem legal. E o fato da pessoa estar em casa, né, pra gente, enquanto TO, assim, me trouxe muitas oportunidades boas, porque enquanto eu atendia ele
No Reger, eu tenho todos os instrumentos disponíveis lá. Mas eles sempre falam, mais em casa, o meu armário é mais alto. Mais em casa, a minha torneira é de não sei o que jeito. A minha panela, o meu fogão. Então, assim, agora ele tá em casa, né? Então Olha, dá para treinar com as coisas dele. Então, se a dificuldade é pôr uma roupa no cabide no armário, então ele vai treinar no armário dele e me mostrar essa dificuldade. E eu vou poder ajudar ele de uma forma melhor. olha que interessante. Eu nunca me passaria pela cabeça esse aspecto. Imagino que nem para vocês, né? Quer dizer, é um ganho fantástico. Lógico que não é o ideal, mas você consegue ter acesso à realidade dele. Na medida que é torná-lo funcional à realidade dele, tem que ser trabalhado lá. Lógico, o ideal seria o atendimento domiciliar, mas a gente sabe que isso, na prática, é muito difícil, pelo Hum. custo, por todas as questões envolvidas. Mas nesse momento criou-se um instrumento forçado que eventualmente pode ser trazido para a prática depois, né, de alguma forma, gravar um vídeo, alguma coisa, não sei, para adequar, né, readequar. Sim, a gente tem que se readequar o tempo todo, né? No, na clínica, lá no hospital, a gente tem todos os instrumentos à nossa disposição. Agora, na casa, a gente tem que pensar o que, que o paciente tem em casa, o que, que ele não tem, como que dá para adaptar, como que dá para fazer aquela atividade que precisa ser feita e às vezes não tem o material lá, o que, que ele pode usar, o que, que não dá. E assim, o aumento, eu achei que sim, o aumento do vínculo com o paciente foi muito grande, né? Olha que curioso, né? Porque ele tá na casa dele, daí ele quer mostrar as coisas, e daí quando tem ganho, igual, um paciente que eu atendia, ele não conseguia colocar a toalha no box, era muito alto. E exigia um esforço dele muito grande. Então a gente vinha trabalhando, amplitude de movimento, ganho de força. Quando ele conseguiu, ele me mandou mensagem de manhã, falando assim: olha que eu consegui! Extremamente feliz. Então foi um ganho bem bacana. Isso é uma coisa que esse momento você tocou num ponto que eu tenho falado, que na verdade uma pessoa que eu acompanho que me jogou, me lançou isso logo no começo, lá em abril. Embora a gente esteja se relacionando por telas, não é o presencial, e, por exemplo, as pessoas estão trabalhando em casa com os filhos, até falei isso numa live sobre o reflexo da pandemia nas famílias, isso traz uma integração da pessoa com ela mesma, com os vários papéis. Quer dizer, é o profissional, é o marido, a mulher, o filho, todo mundo ali junto à escola, tudo acontecendo ao mesmo tempo, traz uma integração. Os papéis que antes eram segmentados, a pessoa ia para o trabalho, deixava o pessoal, voltava para o trabalho, deixava o profissional. E não integrava para ela mesma, hoje integra para ela, de uma outra forma, e para quem está do outro lado da tela. Né? Os clientes, lógico, têm me falado isso por causa de situações como, né, às vezes acontece aqui, o pessoal fala, pô, seus gatos estão passando aí, estou em casa. Né, meus gatos, o cachorro acabou de vir, eu estava aqui tirando ele porque ele quer subir aqui e aparecer no vídeo. Mas às vezes isso é criança, professor dando aula aparece filho, quer dizer, humaniza a pessoa, não humaniza a relação, mas fortalece o vínculo. Acho que você foi muito precisa nisso, né? E acho que sempre tem do idoso aquele desejo, pelo menos dos, né, alguns que eu tive a oportunidade de acompanhar, de que você vem de trazer para a realidade. E isso se tornou possível de alguma forma. Obrigado, Lúcia. Eu estava falando do gato. Agora, como é que foi? Teve muita resistência? Não teve? Quanto tempo, embora o conselho tenha regulamentado rápido, que me surpreendeu, achei muito legal. Mais legal ainda saber que partiu dos profissionais e que o conselho respondeu rapidamente, muito bacana. Lógico, vocês, né, eu lembro da angústia no começo de vocês. E como é que foi para se readaptar à resistência dos profissionais, para colocar isso para os familiares, para os idosos? Foi tranquilo, não foi? Teve muito trabalho a ser feito de convencimento ou
pelo contrário, eles ficavam pedindo e foi mais fácil do que se imaginava? Como é que foi isso na prática? Então, a gente teve alguns casos de paciente já querer continuar para não parar. Teve alguns que no começo a gente falou assim, não, vamos esperar, vamos ver como que vai ser. E daí desse vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, a gente falou, não, não tem como, não dá para ficar Mas, esperando, né? Parou rotina, quebrou toda a rotina deles, né? Parou tudo que fazia, como que vai ficar esperando? E daí já teve vez de eu ir falar com a família, apresentar a proposta, a família adorar, porque ia voltar pelo menos uma parte, alguma coisa da rotina daquela idosa ia voltar a ser feita, porque estava parada, né? Tava nesse modo de espera, esperando passar, esperando a vida voltar. E não dá, né? Então, teve vários casos, assim. Tem também, a gente tem que pensar muito no tipo do paciente mesmo, igual a Luara até comentou. Tem que ver se ele tem condições de fazer o atendimento sozinho, não tem, precisa do cuidador. Quando precisa do cuidador, precisa ter um cuidador muito parceiro, né? Ele tem que estar ali, ativo na proposta, ele tem que entender a proposta. Isso tem um lado muito positivo, porque acaba que, pelo menos é o que a gente espera, que traga eles mais perto da gente, que eles entendam como que é o tratamento, como que é o atendimento e a importância. E isso acaba trazendo eles mais perto, porque eles precisam estar ali. Eles são o nosso suporte. Então, eles precisam mais que tudo entender. ó, a Lúcia falando. A É, própria família percebeu como o idoso estava perdendo sem um direcionamento na rotina. Sim, é muito bacana. E esse, né, na verdade, esse momento é lógico, é um momento trágico, drástico, que não está legal para ninguém, mas no fim das contas existem inúmeras oportunidades, né? Eu tenho falado muito isso e acho que o Dr. Roberto foi muito feliz na primeira live que a gente fez, que foi com ele, que é o Dr. Roberto Freire, do Hospital Reger, né, geriatra, diretor clínico, né, do hospital. Ele falou, né, Terra 3.0, se adapte, assuma que é isso. Não fica dando jeitinho, ó, é isso que tem para agora, o que nós vamos fazer, o que podemos fazer. E se reinventar, e se readaptar. E nesse aspecto, eu lembro, né, dessa questão dos cuidadores, sejam eles profissionais ou familiares, dessa não tem mais aquilo, ó, é 3 da tarde, às 4 eu volto para buscar, tchau, é, né? E não não sabe o que acontece, não entende o que acontece, tem que participar, tem que estar junto. Esse é um baita ganho como eu falei com a Luara, né? Parece uma supervisão de alguma forma, quer dizer, afina mais e também capacita muito mais o cuidador, seja familiar ou não familiar. E o próprio idoso, né? Você estava falar a mesma coisa que eu falei com a Luara. Quer dizer, abre-se um campo muito amplo, tanto nas relações das pessoas que estão ali envolvidas com aquele idoso, quanto para o próprio idoso, no seguinte sentido, olha, eu não preciso mais fazer a TO quando eu vou lá, eu posso fazer coisas aqui que eu, né, traz para a realidade. Pô, mas lá é diferente, lá tem aquele aparelho, lá não tem aquela menina que eu gosto tanto, que não sei o quê. Mas olha, agora posso fazer. Você acha que, na sua percepção, está havendo esse ganho de autonomia? Ou talvez tenha, talvez isso fique, talvez não fique? Como que está a sua percepção em relação a isso? a autonomia de poder escolher o tipo de atendimento. Não o tipo de atendimento, mas de fazer replicar em casa as atividades, né, que antes ficavam talvez só ali dentro, né, como eu falo para os meus clientes, né, para as pessoas que eu acompanho. A terapia não é só aqui dentro, eu brinco, né? Ela começa a hora que você sai daquela porta, na verdade, é a hora que você está lá no mundo. Aqui é só o treino. Você acha que é possível esse ganho? Com certeza, a Nancy comentando que tem vontade de fazer tela maravilhosa. A gente, a gente tava, quando ela estava no Reger, a gente sempre orientava ela. E a gente tem mesmo que sempre estar orientando os cuidadores. Porque a gente atende 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, quem está o tempo todo não somos nós, né? Eles têm que estar orientando sobre isso.
Acho que é a parte mais importante. E você consegue perceber esses ganhos de autonomia, tanto dos cuidadores, nesse aspecto de entender e, eventualmente, propor atividades, não lógico não como fazendo o trabalho da TO, mas sintônica nesse sentido. E, às vezes, o próprio idoso, aquele que tem mais autonomia e mais condição, de fazer um voo solo, ficar menos dependente. Sim, eu tive uma experiência muito bacana com um idoso que eu acompanho, que a gente vem fazendo vários treinos e ele tá com muita dificuldade de pinça, de preensão. No último atendimento ele falou assim, boa, Thalita. Oi, acho que tinha Deu travado. umas, deu umas cortadinhas. Você pode repetir? Tive uma experiência muito boa. Travou de novo. Oi, voltou? Eduardo? Tá bem picado. Então, aí. Não tô te ouvindo. Tá, Lúcia. Não sei se a Thalita está com ouvir um pouco da. Gente, não volta. Toda hora aparece aqui que está carregando gente. Isso por internet. Vou comentar aqui a Aline está falando que dentre as inúmeras demandas elencar. Bom, imagino que sim. Todo aspecto. A Thalita saiu, acho que ela vai tentar entrar de novo. Eu? De novo. Ela? Será que ela? Não. Mas dá essa inter-relação nesse momento. Paralelos com a minha prática de como seria isso, né? Através de quando acontece em algumas situações, por exemplo, atendendo idosos, às vezes a família tem que fazer o intercâmbio ali e usar um paralelo, né, que eu estava tentando lembrar quando a Thalita falou, como é rico esse momento de possibilidades, no sentido de treinar para as pessoas, de afinar o contato com a equipe que cuida daquele idoso, sejam familiares, cuidadores, formais ou informais. Está falhando muito ainda, Lúcia? Não sei se é a minha internet, se é da Thalita. Eu acho que a da Thalita teve problema. A internet tem oscilado muito nesses dias. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo chamar você, Thalita. Aqui, pronto. Agora você está aparecendo para mim. Pronto. Que aquela hora não estava mais. E uma coisa que eu sempre falo, né? Por exemplo, quando aparece criança no consultório, estou falando algumas coisas que muito mais rico do que trabalhar, estou fazendo paralelo com o atendimento de criança, muito mais rico que trabalhar com a criança
que você trabalha 1 hora por semana e depois devolve ela para o ambiente, é trabalhar com os pais, que estão ali 24 horas por dia, é muito mais efetivo. Bom, continua o que você estava falando aí. Você lembra? Lembro. Ótimo, que eu não lembro. Eu ia comentar sobre os pacientes que estão conseguindo ter E, evolução, realizar tudo sozinhos em casa. é. Que eu tive uma experiência muito boa essa semana passada com um paciente que eu estou acompanhando agora online. Já acompanhava ele presencialmente e a gente vem fazendo vários treinos de preensão, né, de pinça e ele com muita dificuldade. E daí ele chegou no atendimento e falou assim: Thalita, comprei uma coisa muito boa para ajudar a gente. Falei: ah, é? O quê? E daí ele tinha comprado um adaptador e queria que a gente usasse para treinar o uso desse adaptador no atendimento. Olha que legal, que bacana. Quer dizer, um ganho de autonomia, né? Sim, E é muito maluco, né? Porque a gente trabalha para autonomia, quer dizer, ou para perda da autonomia ser o menor possível, e no fim das contas a gente acaba, às vezes, correndo o risco de gerar uma dependência que fica só ali. Né? Ah, mas em casa é difícil, não tem estímulo, e como a Luara falou, né, a maior parte é a questão do comando, né, do estímulo. De, ó, vamos lá, você consegue e tal. E aí pode criar o risco de ficar muito dependente do profissional, quando o que a gente quer é exatamente o contrário. E esse momento permite isso de alguma forma, de uma forma intermediária, mas estou vendo os ganhos, e é interessante, né, olhar dessa forma. Agora me conta, o que mais você tem para contar para nós todos desse período, desses aprendizados, dos desafios, algum aprendizado importante que você acha legal de compartilhar, alguma coisa que foi mais difícil, demorou para cair a ficha, e aí foi um grande, nosso, uau, isso podia ser feito assim, que bacana, nunca tinha pensado. E alguma coisa que você acha que possa ficar para depois, na hora que passar, um ganho de fato para a prática. eu acredito que a gente está sempre trabalhando a nossa criatividade, né? Sempre fazendo mais. Porque eu acho que acaba que a gente acostuma, por exemplo, em todos os instrumentos já no hospital ou na clínica. Mas o que mais eu consigo fazer, né? O que mais eu posso pedir? Eu, enquanto profissional, posso agregar para o meu paciente, né? E para mim, assim, eles estarem em casa, mesmo que não dê para fazer comigo, grava o vídeo, me manda, eu poder analisar essa atividade no ambiente dele, do jeito que ele sempre faz. É uma coisa ótima. Se puder fazer comigo, melhor ainda, porque daí a gente já vai conversando e vai fazendo ao mesmo tempo. Se não, quando tiver em atendimento presencial, pode então gravar, ou eu posso ir na casa, porque às vezes antes tinha muito receio de algumas pessoas de receber a pessoa em casa, né? Ou pelo custo, ou por vários motivos. Acho que agora isso se quebrou um pouquinho. Olha que legal, um ganho importante, quer dizer, para os profissionais também, essa ampliação desse aspecto, porque a gente vai se acomodando, né, como profissional, de alguma forma, se é que dá para dizer que a gente se acomoda a tudo, né, a gente se adapta a essa modalidade de atendimento, que a pessoa vem a nós, nós atendemos o nosso ambiente. E às vezes, eu já tive a oportunidade, nessa época eu trabalhava em equipes, né, trabalhava muito em ASF, Núcleo de Assistência à Saúde da Família, e CAPS, e eventualmente visitar as casas, e aí às vezes você apreende aquilo que de uma outra forma, você fala, nossa, caramba, se eu tivesse vindo aqui antes, eu tinha me dado conta disso antes. E que faz uma diferença para cuidar. Traz uma outra visão, né? A gente olha de um outro jeito. Sim, sim. Legal. E o que mais você quer contar pra gente? Estamos chegando aqui já no nosso tempo para encerrar. Eu acho que era bastante isso. E uma coisa também que eu senti que mudou bastante nos atendimentos agora online é que antes, é claro, a gente já tinha que ter todo o planejamento de como que vai ser o atendimento, quais são as atividades que a gente vai oferecer.
Agora, esse planejamento tem que ser um pouco mais cuidadoso, né? E a gente tem que ter sempre um plano. Eu sempre tinha um plano B na manga, caso ele não quisesse fazer uma atividade, principalmente paciente que já está demenciando, às vezes não quer fazer aquela atividade, você sempre tem que ter outra. Agora a gente tem que ter um plano C, um plano D, porque às vezes não dá para fazer na casa daquele jeito, ele não consegue, e daí a gente precisa ser muito mais versátil. Ah, que legal. Acho que versatilidade é a tônica desse momento, né? Se reinventar. Porque, no fim das contas, não é ruim, é bom. O momento é que não é bom. Bom, tem alguém entrou aqui falando que está cuidando, acompanha uma idosa, que está tudo bem, acho que é Ruth, é o nome dela. Tá bom, eu agradeço a presença. Fala. Muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo. Desculpa, não sei o que aconteceu com a internet. Aí, fica tranquilo. Eu estava aqui em casa atendendo uma pessoa, fazendo uma consulta, também caiu a internet, faz parte. Está todo mundo usando, então está muito instável. O mundo virtual que a gente está agora faz parte. O sistema, todos os sistemas, inclusive nós humanos, não estávamos preparados para isso. Bom, vou fechar aqui, né? Essa é a penúltima live desse segundo bloco. Eu falei, né? Nós tivemos o primeiro mais voltado para familiares e idosos. Tivemos 4 lives, todas elas disponíveis no @Hospital Reger. Esse segundo módulo conta com 5 lives. Essa é a 4ª, mais voltada a profissionais de saúde. Todas também estão disponíveis aqui no TV, né, no @Hospital Reger. E a semana que vem, na terça-feira, às 19 horas também, teremos a live sobre o papel do cuidador idoso durante a pandemia. Ó, Nancy, você, com a enfermeira Cíntia Gomes e a enfermeira Daiane Silva, ambas do Hospital Reger. Então, espero todos vocês. Muito obrigado a todos. A Aline está agradecendo, mandando os parabéns, falando o quanto importante essa troca. É o que eu tenho enfatizado o tempo todo. De circular experiências e informações para que todo mundo esteja trabalhando no mesmo nível o melhor possível, porque é um momento novo para todos. Obrigado, Thalita. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até.